Olá pessoal, tudo bom? Então, sou o professor Luiz Teles. A gente vai vir aqui, a gente veio aqui para trabalhar com vocês o caça-erros. Bem, o que é o caça-erros? Por que caça-erros? Esse projeto surgiu no intuito de a gente tentar te ensinar a como você caçar erros nas questões do CESP. Então assim, vocês têm que se focar sempre naquela história de o que é mais fácil numa prova de concurso. Então você já parou para pensar que uma questão certa é uma questão com ausência de erros? Ou seja, para você saber se uma questão está certa, automaticamente você vai ter que saber se ela está errada. Então é nesse sentido que eu trouxe para vocês esse caça-erros. A ideia é tentar mostrar para vocês uma forma diferente de você encontrar questões erradas num concurso. E automaticamente, se a prova tem equilíbrio, e ela tem, prova do CESP, então automaticamente, se você sabe o que está errado, a metade que está errado, automaticamente a outra metade é o certo. Então olha só, esse vai ser o meu foco. O meu foco vai ser sempre te ensinar aqui o que é diferente da grande... Aliás, o que a grande maioria não faz. A grande maioria vai para um concurso fazendo o quê? Procurando uma questão. Ah, não, eu quero caçar, cadê? Eu quero caçar a questão certa, errada, e esse é o grande erro. Porque o certo, ele te cansa muito mais do que uma questão errada. Ok? Então é nesse sentido que a gente vai começar com vocês um pouquinho do caça-erros. Vamos ver um pouquinho? Vamos lá. Ok? Olha só, aqui o caça-erros, a gente começa aqui mostrando para vocês. Eu sou o professor Luiz Teles, eu sou professor de raciocínio lógico, trabalho com raciocínio lógico estratégico, diferente da grande maioria. Que, assim, raciocínio lógico estratégico por quê? Porque é uma forma diferente, entendeu? Eu quero que vocês aprendam de forma diferente do tradicional, ok? Então a gente vai começar com raciocínio lógico estratégico, tá? Por que o método Teles? Porque eu vou partir das questões para a teoria e com uma forma diferente. Pode voltar para mim? Então olha só, por que o método Teles? Algumas pessoas assim até falam, não sei o que, não é assim. O método Teles é o seguinte, porque para eu desenvolver o raciocínio lógico, eu não aprendi em videoaula, eu não aprendi em apostila, não aprendi em lugar nenhum. Esse método foi meu. Eu sentei numa cadeira durante 3 anos da minha vida e fiquei fazendo mais de 10.000 questões de concurso para tentar descobrir um caminho diferente de chegar na resposta. Então, assim, hoje eu sei o que eu estou fazendo, hoje eu sei o que eu estou falando. Esse método eu demorei 3 anos para desenvolver, como eu falei, e é um método que eu não peguei de ninguém. Eu não peguei, não aprendi com fulano, nem com ciclano, eu desenvolvi. Por isso, alguns alunos chamaram carinhosamente de método Teles. Método Teles porque justamente o que eles viram são coisas diferentes. Agora aqui nós temos muitas pessoas de outros estados. E aqui em Brasília eu já tento ajudar alguns alunos de uma forma diferente, não que seja melhor nem pior, é diferente do tradicional. E alguns alunos começaram a me pedir para que eu fizesse esse aulão, começasse a ajudar quem está fora de Brasília. Então esse é o meu objetivo aqui. Aí você pergunta, ué, mas por que esse aulão do Teles está sendo pago e sendo que no YouTube eu posso assistir gratuitamente? Tem coisas no YouTube que eu não posso jogar lá. Porque um bom estrategista, ele tem que saber qual passo que ele dá. Um bom examinador, ele sabe o que está nas videoaulas, ele sabe o que tem no YouTube, ele sabe o que tem por aí. Agora, um bom examinador, ele, por mais que ele seja excelente, ele não vai pagar para assistir a aula do Teles. Ele não vai pagar para me conhecer. E aí é que está. Eu fazendo isso, eu posso ensinar para você algumas coisas sem correr o risco do examinador descobrir. Porque se o examinador descobrir o que eu faço, ele vai cortar as asas de muita gente. Então, assim, é isso que eu não quero. Então, quando eu vou falar alguma coisa, eu tenho que tomar muito cuidado. É uma linha muito tênue entre o que eu posso falar e o que eu não posso falar no YouTube. Por isso eu só posso falar algo que eu seja... Por exemplo, esse pago não é a questão financeira que está em jogo, mas é a questão estratégica que está em jogo. Porque quando eu faço isso, automaticamente eu estou deixando de fora o meu inimigo, que é o examinador, o seu inimigo também. Então, assim, quando a gente tem tudo que a gente está tentando fazer, é tentando agir de uma forma estratégica, de forma que o examinador não descubra muitas coisas e você consiga pontuar rapidamente. Então, se ele souber que tem alguém na internet falando algo muito mais rápido, automaticamente ele vai mudar a estratégia dele.
Um examinador é um bom estrategista. E é isso que você tem que estar sempre em mente. A estratégia que ele vai usar para te derrubar. E aí entra o caça-erros de você tentar fazer algo diferente, embora eu vou te passar algumas dicas aqui que eu não passo no YouTube, não passo. E também é o seguinte, no YouTube eu sou pouco conhecido e eu até quero que seja, porque se eu passar a ser muito conhecido, o examinador vai descobrir e automaticamente ele vai cortar as asas. Então assim, eu até prefiro que ele não me conheça. Um dos mandamentos que fala da arte da guerra é: não deixe que o inimigo te conheça. E é o que eu estou tentando fazer. Eu não quero que ele me conheça. Eu sou um peixe nesse oceano e eu quero continuar sendo esse peixe, porque esse peixe eu acho que eu consigo ajudar a muito mais pessoas sem ele descobrir, sem ele saber que o TEDx existe. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Olha só. Raciocínio lógico estratégico. Então olha só. A primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: proposições. Vamos relembrar um pouquinho de proposições. Proposições, o que você tem que estar muito atento? Você tem que focar na seguinte... você tem que focar suas atenções a uma coisa que eles sempre gostam. Proposição, ele não pode ter interrogação. Ó, ele não pode ter interrogação, também não pode ter exclamação. Proposição é uma frase qualquer, é uma frase que tem a lógica que você consiga julgar como verdadeiro ou falso. Você não precisa acertar, tá? Então você tem que ter condições de julgar. Mas, por exemplo, olhando para cá, ele está dizendo que tem duas proposições, tá? Olhando para cá, eu já descarto uma, porque não pode ter a interrogação. Então essa aqui já saiu fora. Não pode ter interrogação. A outra aqui de baixo está falando o seguinte: ele é um advogado talentoso. Mas a primeira coisa, como é que você vai julgar essa frase como verdadeiro ou falso se você não sabe quem é o ele? Você não sabe quem é esse aqui, ó. Ele não falou quem é. Então, isso aqui também não é uma proposição. Agora, quando ele fala aqui, a sede do TRT localiza no município de Cariacica, isso aqui é uma proposição, sim. Porque eu posso julgar essa frase como verdadeira ou falsa, mas eu não preciso acertar. Ok? Então aqui está dizendo que tem duas. Não, errado. A questão só tem uma proposição. Ok? Vamos ver uma outra questão. Olha só. Uma outra questão. Como não se... A expressão... Isso aqui é do CESP também, tá? Foi uma questão do CESP. Como não se indignar assistindo a todos os dias a atos de violência fortuita estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo? Opa! Interrogação. É uma proposição? Não. Então está errada. Questão errada. Ela não pode ser proposição. Ok? Porque ela tem uma interrogação. Não pode ter interrogação, não pode ser exclamação. Isso é por definição de proposição. Volta aqui. Então, olha só, na proposição, você tem que ir para a prova. Não é o seguinte, não é que você tem que saber só disso. Você tem que saber disso também. Na hora que você vai para a prova com isso na sua cabeça, automaticamente, se você treinar seu cérebro a caçar erros, na hora da prova, ele vai olhar para a questão, opa, isso aqui está errado. E essa é a lógica, essa é a dinâmica que eu quero te passar. Eu quero que você pense de forma diferente da grande maioria. Porque você pensando da forma diferente, automaticamente você constrói o seu diferencial. Você começa a ser diferente da grande maioria e automaticamente você consegue uma classificação melhor que a grande maioria. Ok? Só com essas, assim, algumas estratégias, alguns alunos meus têm tirado os primeiros lugares, só porque eles têm mudado a forma de pensar. E é isso que você tem que fazer. Mude a sua forma de pensar. Mude. Primeiro coloque no seu cérebro aquilo que você bate o olho e sabe que está errado. Porque isso te dá aprovação, isso te dá rapidez de raciocínio. Se você ficar treinando, não, mas tem caso de proposição assim, 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 você está perdendo o foco. Você está indo para um lado mais complicado. Vá direto para o que a questão está dizendo. É isso, ponto final, acabou. É isso que eu quero de você, ok? Vamos lá, continuar? Então, olha só. Vamos ver uma outra questão, ó. Essa aqui, ó. Isso aqui caiu na prova agora do INSS, 2016. Prova do CESP. A sentença. Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos.
Olha aqui, ó. É uma proposição? Não. Aqui tem. É uma proposição? Não. Então a questão está errada. Não precisa nem continuar lendo. Porque se tem uma exclamação, ela não é uma proposição. Ok? Ou seja, quantos minutos a gente demora para fazer esse tipo de questão? A gente não demora nenhum minuto. É aquela questão que você bate o olho e ela está errada. Então, por exemplo, aqui, ó, se tem uma exclamação, já está errado. Se tivesse outra interrogação, está errado. Não pode ter nem exclamação, nem interrogação. Toma cuidado que nem a ideia. Se eu falar o seguinte, ó, feche a porta e colocar um ponto, esse ponto aqui, na verdade, está me dando ideia de exclamação, porque isso aqui é uma ordem. Se for uma ordem, ela dá ideia de exclamação. Não precisa ter a exclamação, mas se passar a ideia, já está errado. Não pode passar nem a ideia e nem está escrito, nem ter a exclamação, nem o símbolo de interrogação. Ok? Pode voltar? Aí olha só, a gente aqui, é isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar agilidade. Eu quero te ensinar como você fazer rapidamente. Tá? O método Teles é justamente por causa disso. Raciocínio lógico é para você ter rapidez de raciocínio. Quando eles cobram isso da gente, na verdade eles estão querendo que a gente tenha rapidez de raciocínio. E é isso que eles estão querendo de todo mundo. Eles estão querendo que as pessoas pensem rápido, mas automaticamente, mas eles também sabem como as pessoas pensam. Então é aquela história, eles sabem que a pessoa pensa de um jeito, mas eles querem que a pessoa pense de outro. Entendeu? Então essa é a sua decisão. Você vai querer pensar como a maioria pensa ou você vai querer pensar de forma diferente? Você vai querer fazer o seu diferencial. Uma questão dessa na prova do INSS, você sabe por que caiu? Não é porque as pessoas batem o olho e não, está errado. Não. O examinador sabe o que ele faz. Ele sabe que aquele tipo de questão as pessoas ficam perdendo tempo. As pessoas não prestam atenção nos detalhes, nos peguinhas da banca. Ou seja, se ele coloca, é porque ele sabe que as pessoas erram. Porque senão ele não faria isso. O examinador não é trouxa. Ele não dá questão, não, tadinho, toma a questão. Não. Ele não dá uma questão de graça. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe quem ele está derrubando. E você não pode deixar você ser mais um. Ok? Vamos lá, continuar. Aqui, vou mostrar para vocês uma questão do CESP do estilo múltipla escolha. Como é que a gente faz uma questão múltipla escolha? Olha só, a gente não fica julgando um por um. Isso é um erro gravíssimo, porque ele sabe que a gente está se cansando. Ó. Na verdade, uma questão se transformou em 4. Então, ou seja, você acaba se cansando mais. Então, isso aqui não é ideal, você ir julgando um por um. O ideal é você tentar fazer da seguinte forma. Olha só, isso aqui caiu uma prova do CESP de nível superior. Primeira coisa, ele quer que eu marque as proposições. Vamos começar a eliminar o que não é. Isso aqui é uma proposição? Não. Isso aqui é uma proposição? Não. Então, você já sabe que o 2 e o 3 não é, correto? Então, se o 2 e 3 não é, vamos lá. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou tirar aqui, ó. Ele quer que eu marque as frases correspondem aos itens, as que são proposições. O 2 e 3, o 2 não é, então já sai fora. O 3 não é, sai fora. O 2 não é, sai fora. O 2 não é, sai fora. Sobrou o A. Pronto, gabarito é o A. Ou seja, o que ele está falando? Que esse e esse são proposições. Ah, mas o que está escrito? Não sei. Mas eu sei que é esse é o gabarito. É assim que a gente faz. Então, ou seja, a gente ganha agilidade. Você tem que pegar, ó, eu sei que essa não é e essa não é. E sair eliminando. Pronto, só sobrou A. Então a A é a proposição. Eu não sei nem o que está escrito aqui em cima, não preciso nem ler, mas elas serão proposições. Aí você pergunta, mas e se não for a letra A? Aí o problema é do examinador, porque aí ele não colocou o gabarito. O problema já não vai ser mais seu, é do examinador. Ok? Então assim, pode voltar? Aí você começa a ver como é que a gente faz prova. A maioria vai julgar item por item, vai julgar. Mas não é isso que o examinador está esperando. O examinador espera isso. Então você tem que surpreender ele. Você tem que fazer, embora ele saiba como todo mundo pensa, nunca se esqueça que ele quer que você pense diferente. Ele quer que você mostre para ele algo diferente.
Agora, aí você fala, ué, mas como é que eu vou mostrar se ele não está vendo eu fazendo a prova? Só que é o seguinte, ele vai saber pelo resultado da sua prova. Porque a partir do momento que você não se cansa em uma questão, automaticamente você começa a pontuar outras. Se você tem agilidade numa questão, você começa a pontuar outras mais rápido. Então é isso por aí que ele começa a avaliar como você pensa. Ele sabe. Aquela pessoa que perde 5, 10, 15, 20 minutos, ela faz a questão. Só que ela vai começar a errar outras coisas. Vocês devem lembrar que às vezes a gente comete alguns erros absurdos numa prova. Justamente não porque a gente não sabe, mas é porque aquela questão a gente passou o olho com a nossa mente cansada. Ele sabe que você, com sua mente cansada, você comete muitos erros. Ok? Então é isso que você tem que fazer. Faça diferente da grande maioria. Ok? Então vamos lá? Vamos continuar? Agora olha só. Isso aqui é para a gente relembrar um pouquinho. Isso aqui eu falo também no YouTube. Tem algumas questões que eu tenho que voltar aqui, porque eu trabalho com vocês a ideia. Eu trabalho com vocês a ideia do raciocínio lógico. E eu preciso que vocês saibam até o que está no YouTube também. Porque tudo é um complemento. Antes de eu falar, pode voltar aí. Olha só. Tudo da minha aula é um complemento. Vocês vão ver que o que a gente viu aqui hoje, talvez você vai olhar no YouTube, tem um pouquinho lá, tem um pouquinho. Minhas aulas sempre é um quebra-cabeça. Você vai juntando peças. Então, por exemplo, o que você está vendo aqui hoje é uma peça importante nesse jogo. Você tem que saber como você vai usar essa peça. Então, assim, tem peças no YouTube que você vai saber como usar. Então, tudo é uma junção de peças, é um quebra-cabeça. E é isso que eu quero que você faça. Quero que você aprendendo um pouquinho aqui, aprendendo um pouquinho lá, aprendendo um pouquinho. Quando você vê, você já vai estar sabendo pontuar a sua prova inteira e vai conseguir fazer rapidamente, que é isso que o examinador quer de você. Ok? Vamos lá. Olha só. Ele quer agora uma negação. Eu vou te falar agora de uma negação. Primeira coisa, toda vez que ele te pedir para você negar, olhe primeiro para o conectivo. Qual o conectivo que tem aqui? O E. Primeira coisa, você olha só. Isso aqui são duas frases, quaisquer, ligadas pelo E. Qual seria a negação desse E? Sempre você vai trocar o E pelo ou e vai negar as duas frases. Você sempre troca o E pelo ou e nego as duas. Ok? E eu vou trocar o ou pelo e nego as duas. Ok? Então, ó, eu troco um pelo outro e nego as duas frases. Toma cuidado que negar a frase, aqui está dizendo A. Negar a frase não é aparecer um não, é negar a frase. Se a frase fosse aqui, ó, por exemplo, não chove, aqui ficaria chove, porque eu estou negando a frase, é a frase. E esse A aqui representa qualquer frase, inclusive uma frase negativa, ok? Inclusive uma frase negativa. Ela vale para qualquer frase. Vamos ver um outro exemplo aqui? Olha só. A negação da proposição. Ele falou negação. Toda vez que você for fazer prova, circula o que ele está te pedindo. É como se você estivesse mostrando para o seu cérebro onde você deve se focar. Tá? A negação da proposição. O juiz determinou a libertação de um ladrão e... Opa, ele me deu o E aqui. Qual é a negação desse E? Antes de qualquer coisa, eu já sei que eu tenho que colocar no E, eu tenho que colocar um ou. Vamos ver o que ele fez. O juiz não determinou a libertação de um ladrão, a libertação de um estelionatário, nem de um ladrão. Opa, a negação do E é nem? Não. Então está errado. A negação do E tem que ser ou. Lembrando que meu foco aqui é te explicar o que está errado. Eu quero te explicar, mas qual certo? Não sei. A ideia é, não sei o certo, mas eu sei que está errado. Eu quero te mostrar que você vai muitas vezes para uma prova, você não sabe o que está errado, mas você sabe o que está certo. Essa é a jogada, é você fazer o que está certo. Aliás, fazer o que está errado, sabe o que está errado, mesmo sem saber necessariamente o certo. Eu não sei o certo, mas eu sei que está errado. Essa é a jogada do caça-erros. Essa é a estratégia do caça-erros. Ok?
Esse projeto é justamente para você fazer isso. Você tentar caçar as coisas mais rápido. Enquanto as pessoas estão caçando o certo, você caça o errado, que é muito mais estratégico. Ok? Pode voltar? Olha só. Essa questão aqui também está lá no YouTube. Aí você fala, ué, mas por que você pegou a mesma questão? Porque eu preciso, na verdade, eu não estou preocupado com a frase em si. Eu estou preocupado com a ideia. Entendeu? Pode voltar. Olha só, eu estou preocupado sempre com a ideia e não com a frase. Aí você fala, ah, não, mas essa frase eu já vi. A questão não é a frase, eu não estou preocupado se você... Ah, não, essa frase eu já vi, não sei o quê. Eu não estou preocupado, sabe por quê? Seu cérebro, você já viu o mesmo filme 2 vezes? Com certeza já. Você pode ver que seu cérebro, cada vez que você vê o mesmo filme, seu cérebro entende uma coisa diferente. Então, por que isso? Porque seu cérebro está, em cada momento, ele está com uma visão diferente da mesma questão, o mesmo filme. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que refazer a questão, refazer sim, ver a mesma. Porque, na verdade, o que é interessante para você não é quantidade de questões, mas é qualidade. É conseguir construir no seu cérebro uma visão do que realmente é importante. Então é a ideia que você tem que treinar, não é a quantidade de exercício. Ok? Vamos voltar? Então vamos lá. A negação, tá, da proposição Pedro Henrique não será eliminado na investigação social e ele atende aos outros requisitos. Tenta você fazer aí. Vou dar um tempinho. Ok? Primeira coisa, qual é a negação? Qual é esse conectivo aqui? E. Qual é a negação do e? Ou. O que ele está colocando aqui, ó, como negação? Ele está dizendo que a negação correta é essa forma aqui. No e, ele está colocando outro e. A negação do e é outro e? Não. Então a questão está errada. Pronto, questão está errada. Ok? Questão está errada. Ok? Nós temos, pode voltar? Nós temos algumas pessoas aqui, pode voltar? Nós temos algumas pessoas aqui online aqui, quero agradecer, Nilman Salles de Salvador, Letícia Celestino do Rio de Janeiro, Kênia Macedo do Goiás, Kelly Borges do Rio de Janeiro, Nádia Maria de Belo Horizonte e Maria Aparecida do Rio Branco. Obrigado aí vocês, e entre outras pessoas, mas agradeço a vocês aí também estarem aqui presentes com a gente aprendendo, principalmente a criar seu diferencial, a fazer algo que os outros não fazem, é ser diferente da grande maioria, ok? Vamos continuar? Obrigado. Olha só, a negação da proposição, o concurso será regido por este edital e, olha aqui, de novo o e, executado pelo CESP. Tá? Mas ele quer que você negue uma frase com e. Primeira coisa, qual é a negação do e? Negação do e tem que ser ou. Vamos ver o que ele fez. Primeira coisa, eu não quero nem saber o que está escrito, eu quero só ver o conectivo e ver se ele fez certo. Ele falou, o concurso não será regido por este edital, nem, a negação do e não pode ser nem. Então a questão está errada. Pronto. Então você já sabe que a questão está errada. Ok? Negação do e tem que ser ou. Ok? E ele colocou o nem. Então a questão está errada. Ok? Pode voltar para mim? Aí olha só. Esse aulão aqui, como é um aulão, digamos assim, mais restrito, né? Assim, nem todo mundo pode ver esse aulão. A gente não vai ter interação, tá? Mas no próximo Hora de Gabaritar, que vai ser um aulão ao vivo, aí é gratuito, né? Aí eu vou estar sempre interagindo com vocês. Então as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar lá, lá eu também vou interagir e lá vou estar sempre respondendo as perguntas de vocês,
Então, o que vocês aqui não estão interagindo comigo, lá vocês vão ter oportunidade. Vai ser no Hora de Gabaritar 3, que eu devo fazer em breve, tá bom? Aí esse Hora de Gabaritar 3 vai ficar disponível no YouTube. Aí tem coisas que eu vou falar para vocês aqui que eu não vou falar lá. Eu não posso, mas não porque eu não quero ajudar outras pessoas, mas é porque se eu falar, as outras pessoas, se eu falar na verdade, os examinadores vão descobrir. E se eles descobrirem, já era. Eles vão cortar essa estratégia. Eu falo dessa estratégia desde 2007. Como eu falei, eu inventei isso desde 2007. Então, só que eu nunca gravei. Eu sempre, todas as pessoas aprenderam comigo foi presencial. E agora, em 2016, que eu estou começando a falar para vocês um pouquinho das estratégias de quem está fora de Brasília. E de certa forma eu estou dando algumas dicas, na verdade, sem o examinador descobrir. Eu estou soltando algumas coisas de forma estratégica, também cobrando esse valor pequeno, mas justamente para que eu possa também falar sem o perigo dele descobrir, sem o perigo do examinador querer, eu sei quem é o Teles, eu vou lá, vou mudar toda a estratégia dele. Então agora ele não faz isso, porque ele não vai pagar para descobrir nada do que eu falar. Ele não vai saber assim. Agora, se eu falar no YouTube, pode ser que ele corra o risco de descobrir sim. Então tem coisas que eu vou falar para vocês que eu não vou falar lá. Ok? Vamos seguir? Vamos lá. Aí olha só. Outra questão. Do CESP. Se A é a proposição, ele está falando que é essa frase aqui, ó. O soldado Brito é jovem e casado. Então a proposição, não sei o que, aí ele bota esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui está dizendo não há. Ele quer que você negue aquela frase ali, tá? Ele quer que você negue essa frase. Toda vez que tiver aquele símbolo ali, é para negar, ok? Então olha só, a negação do e tem que ser o quê? Ou. Vamos ver o que ele fez. Ele colocou o seguinte, o soldado Brito não é jovem, mas... Opa, a negação pode ser mais? De jeito nenhum, ok? A negação do e não pode ser mais. A negação do e tem que ser ou, ok? Negação do e tem que ser ou. Então a questão já está errada. Então, é assim, tem questões que você já bate o olho, mas qual certo? Não sei, mas eu sei que ela está errada, ok? Eu sei que ela está errada. O meu foco aqui é te ensinar o que está errado. Tome muito cuidado, que assim, não, mas o professor não falou o que está certo. Mas aqui é caça erros. Eu quero que vocês caçem erros. Se vocês quiserem, não, mas eu quero realmente descobrir qual é o certo, não sei o que, não sei o que. Aí vocês vão ter oportunidade no Hora de Gabaritar 3, Hora de Gabaritar 4. E tem 1 e 2 que já estão disponíveis no YouTube. Então vocês vão ter sempre oportunidade. Lá você vai descobrir o certo e o errado. Embora o estratégico é você descobrir o que está errado. Treine seu cérebro a caçar erros. Treine seu cérebro a mostrar, a olhar para uma questão, não, está errado. Porque isso te dá agilidade. É a agilidade que as outras pessoas não têm. Assim, quem fica tentando caçar certo, não, mas eu quero fazer, eu quero descobrir qual certo. Lembre-se, você quer passar no concurso. Você quer ser estrategista. Você quer fazer o que as outras pessoas não fazem. Então é isso que vocês têm que focar aqui, ok? Outras pessoas para agradecer, tem a Cristina Nunes também, de Lagarto, obrigado. Tem Clécio Martins, de Retirolândia, na Bahia. E a Sônia Paixão, de Vila Velha. Também mais pessoas aí, obrigado. Obrigado por vocês estarem presentes. Se vocês quiserem qualquer coisa, queiram entrar em contato comigo, o meu Face é Luiz Teles 2, tá? Luiz Teles 2. Também tem o Periscope também, que é seguidores Luiz Teles, ok? E também tem o Instagram, que é Luiz Teles DF. Quem quiser me seguir, tá lá. Pode me seguir lá, que eu sempre respondo lá e sou eu mesmo que administro lá, sou eu que respondo, ok? Vamos lá? Vamos seguir? Vamos ver uma questão que caiu na prova do CESP. Polícia Federal, escrivão. Polícia Federal, escrivão. Pedi a ele que pagasse meu curso, mas ele não pagou. Aí você fala, mas você não falou do mais. Só que o mais, essa frase aqui, vê se eu posso substituir essa frase pelo e. Vê se eu posso trocar isso aqui pelo e. Pedi a ele que pagasse meu curso de preparação e ele não pagou.
Então, mais em raciocínio lógico vai dar a ideia de e. Qual seria a negação do e? Negação do e tem que ser ou. Então vamos lá. Não pedi... Aí ele está dizendo que é a negação da proposição P4, que é essa daqui, é equivalente a não pedir a ele que pagasse, mas... Opa, tá errado. Aqui era para ser ou. Ok? Vou fazer esse aqui, como é que seria certo? Como é que ficaria certo? No lugar do eu coloco ou. E eu nego as duas frases. A primeira frase está falando que pedi a ele que pagasse meu curso. O que eu vou falar? Não pedi a ele. Tá? Não pedi a ele. E aqui está dizendo que ele pagou. Aliás, ele não. O que está falando aqui em cima? Que não pagou. Ou ele pagou. Pronto, esse seria o correto. Ok? Claro que você vai repetir a frase inteira, tá? Aí ficaria, não pedi a ele que pagasse meu curso de preparação. Ou ele, aqui está dizendo que não pagou, eu vou dizer que pagou, porque eu vou negar as duas. Eu troco o e pelo ou e nego as duas. Ok? Vamos ver uma questão que caiu na prova da Câmara dos Deputados, aqui de Brasília. Olha só, foi o último concurso da Câmara dos Deputados. A negação, novamente negação, tá? Eu voto no candidato X, ele não é eleito e, opa, ele não me dá nenhum agrado antes da eleição. Está corretamente expressa por. Então, ele está querendo a negação. Como é que eu nego? Eu troco. Como que eu nego aqui? No lugar do e, vai ter que aparecer o quê? Ou. Tá vendo que o e está do lado de eleito. Eleito está aqui, ó. Então, esse e aqui tem que aparecer ou. E olha o que ele colocou. Então, pronto. A questão está errada. Pronto. Quantos minutos a gente demora para responder isso aí? Ok? A gente não demora nenhum minuto. Ok? A gente demora segundos. Mas por que eles colocam isso? Porque eles sabem que a grande maioria não faz assim. A grande maioria perde muito tempo. Ela perde muito tempo fazendo esse tipo de questão, por isso que eles cobram. Então você tem que fazer de forma diferente, pensar diferente da grande maioria. Ok? Isso é ser estrategista, é você pensar de forma diferente da grande maioria. Vamos ver outra questão? Agora olha só, agora nós vamos ver uma negação do todo. Negar o todo, sempre eu vou furar a ideia, tá? Furar a ideia, tá? Só que aqui eu quero que vocês tenham atenção ao seguinte, a negação do todo, ela nunca poderá ser o nenhum, tá? Nunca será o nenhum. Então, se aparecer nenhum na frase, já está errado. Você tem que quebrar a ideia. Como assim? Se eu falasse assim, ó, todo dia chove. Como é que seria a negação? Ficaria algum dia eu estou furando. Algum dia não chove. Então eu furei aquela ideia. Eu tenho que quebrar essa ideia, sempre quebrar. Ok? Como é que eu nego uma frase com sim então? Isso aqui é como se tivesse um sim antes. Não está aparecendo, mas isso aqui é um sim então. Como é que eu vou negar o sim então? Sempre eu vou manter a primeira. Quando eu coloco a e a é manter. E negar a segunda. Ok? Só que aqui você tem que tomar muito cuidado. O que você tem que se preocupar aqui? A negação de uma frase com se, ela nunca vai poder ter outro se. Por que isso aqui? Isso aí vale a pena eu te explicar. Olha só. Toda vez que você vai negar, você está chamando a pessoa de mentirosa. Imagina você chamando alguém de mentiroso falando assim, se você fez aquilo ontem, você não fala se você fez, você fala você fez, você afirma que ela fez. Então, o que eu quero que você tenha na sua cabeça? Que a negação nunca vai poder ter outro se. Negação de uma frase com se, que é chamada uma frase condicional, ela nunca vai poder ter outro se. Ok? Então, assim, se aparecer outro se, pronto, a questão já está errada de cara. E é isso que eu quero que vocês saibam. Tá? Como é que eu nego?
Primeira coisa, se pedir para eu negar, eu tenho que tirar o se. Tirei. Eu vou manter a primeira frase e eu vou negar a segunda. Sempre eu vou manter a primeira e negar a segunda. Ok? Tem uma explicação lógica disso, tá? Mas aqui o objetivo não é bem isso, não é para eu te mostrar o que é para te mostrar o que não é. Ok? A estratégia sempre, lembrando, aqui é a caça-erros. Eu tenho que te mostrar o que não é. Esse é o meu objetivo, ok? Porque isso te dá agilidade, que é o meu objetivo aqui com vocês, tá bom? Vamos lá? Então, olha só. A negação do todo, não... O que você tem que ter na cabeça? Que não pode ter nenhum. Você vai ter que furar a ideia. Mas, assim, o principal objetivo é você botar o nenhum na cabeça. A negação do todo nunca poderá ser o nenhum, ok? Vamos ver mais exemplos. Ó. A negação da proposição, toda pessoa rica é arrogante. Ó, aqui você tem que tomar cuidado com uma coisa. Toda pessoa rica é a negação do todo. Toda pessoa rica é arrogante. Como é que você negaria essa frase? Alguma pessoa rica não é arrogante. Qual é o grande erro da questão aqui? Quando ele falou que é violenta. O que tem a ver a pessoa não ser arrogante, como você negaria, com ela violenta? Não tem nada a ver uma história com a outra. Então a questão está errada. Ok? Essa daqui vale a pena explicar o certo. Como é que ficaria a negação? Alguma pessoa rica não é arrogante. Aqui está dizendo, ó, existe alguma pessoa. Tudo bem, é passar ideia. Não tem. Aqui está certo. O que está errado é aqui, ó. Violenta, não. Teria que ser que ela não é arrogante. Ah, então eu posso colocar humilde? Também não. Quem não é arrogante não quer dizer que seja humilde. Ok? Não pode. Ok? Então, olha só. Agradecendo a outras pessoas também. Pode voltar? Agradecendo também a Mari Rosa, de Salvador, Simone Moreto, do Rio de Janeiro. Aliás, não, Simone Moreto, do Paraná. Daniela Estrela, de Pernambuco. Rosimeire Gomes, da Paraíba. Evânia Benício, de Campos Belo, Goiás. Obrigado, viu, gente? De vez em quando eu vou agradecendo, de pouquinho em pouquinho aqui. Vou agradecendo, de vez em quando eu vou parar para não perder muito tempo de aula. Eu vou falando de pouquinho em pouquinho para vocês, tá bom? Agradecer também a Nayara, que está me mandando também os nomes aqui. Obrigado, Nayara, aí. Vamos lá? Aí, olha só. Se A for a proposição, isso aqui agora é uma questão do SESP, caiu na prova escrivão da Polícia Federal. Todos os policiais são honestos. Então a proposição não há estará enunciada corretamente por nenhum. A negação do todo pode ser o nenhum? De jeito nenhum. Não pode. Negação do todo não pode ser nenhum. Botem sempre isso na sua cabeça. O SESP, principalmente o SESP, ele adora colocar isso como negação. A negação do todo como sendo nenhum. Ok? Ela não pode ser nenhum nunca. Como é que ficaria certo? Algum policial não é honesto. Pode ser algum policial não é honesto, existe policial, tá ok? Que não é honesto, mas lembrando, isso aqui foi uma prova do SESP escrivão, ok? Não sou eu que estou falando isso, é o SESP. Ok? A negação, ele quer a negação dessa frase. A negação dessa frase daqui. Ok? SESP que falou isso. Ok? Volta para mim. Lembrando que essa frase é o SESP que falou, tá? Não é... Isso aqui é uma frase genérica, é uma frase qualquer, é uma frase, é uma ideia. É aquilo que eu quero que vocês tenham na sua mente. A ideia da frase. Quando eu tiver o todo, eu não quero nem saber o que está escrito. Sempre, eu só sei que eu tenho que furar a ideia e eu sei que não pode acontecer. O que não pode acontecer? Nenhum. A negação do todo nunca pode ser? Nenhum. Ok? Vamos ver uma outra? Pode botar outra? Agora eu vou deixar vocês fazerem essa aí. Vamos lá. A negação da proposição toda pessoa pobre é violenta é equivalente a existe alguma... Até aqui está certo. Existe alguma pessoa pobre
que... Agora, olha o que ele falou aqui. Calmo? Como é que você faria? Você colocaria o quê? Alguma pessoa pobre não é violenta. Mas se ela não é violenta, ela é calma? O contrário de não é violento é calmo? Então, com certeza a questão está errada. Ok? Uma pessoa que não é violenta, ela é calma, ela é extremamente... Eu posso afirmar que se ela não é violenta, não, então a pessoa é bem calma. Não, ela pode ser normal. Uma pessoa normal, ela nem calma nem violenta. Ok? Mais pessoas, pode voltar? Agradecendo a mais pessoas, tem a Karine, a Karine Viana, do Rio Grande do Sul, Damião da Silva, da Paraíba também, Fátima Fernandes, Mogi das Cruzes, São Paulo, Roberta Sanches, do DF, Bárbara Sanceia, de Maceió, Pauleci Nunes, de Recife, Adriana de Souza, de Macaé. Obrigado aí, gente. Obrigado pela presença e espero que vocês estejam gostando da forma rápida, pelo menos diferente. Não digo que é certo, aliás, que é errado o método como os outros passam, mas assim, é diferente. Tá? Todos estão certos, deixar isso bem claro. Todos os professores chegam na mesma resposta. Todos chegam na mesma conclusão. Só que cada um, às vezes, segue por um caminho diferente. Ok? E é o que eu estou tentando mostrar para vocês. Lembrando que os outros professores são excelentes professores e também estão certos. Todos nós estamos certos. Todos nós chegamos na mesma resposta, porém com caminhos diferentes. Ok? Vamos seguir. A negação, isso aqui caiu também na prova do CESP agora. Depende. A negação da proposição, todos os detentos considerados perigosos são revistados diariamente. É equivalente a, que tem o é equivalente a nenhum, opa, já está errado. Negação do todo. Pode ser o nenhum? De jeito nenhum. Pronto, está errado. Ok? Lembrando que o meu objetivo é te mostrar o que está errado. E essa questão está errada. Ok? Então sempre vou te mostrar o que está errado. Vamos ver outra ideia? Olha só. Isso aqui caiu na prova do CESP agora, tá? 2014. Ele fala, a proposição, o tempo previsto em lei para a validade da patente de um fármaco é longo. Tá vendo que aqui não tem e, não tem conectivo e, não tem conectivo ou, não tem o todo, não tem o sim então. Ele fala, constitui uma correta negação. O tempo previsto em lei para a validade da patente de um fármaco é curto. Só que olha só, aqui ele falou que é longo e depois ele falou que é curto. Como é que você negaria? Você falaria como? O tempo previsto em lei para a validade da patente de um fármaco não é longo. Ok? Você falaria que não é longo. Aí a minha pergunta é, no lugar de não é longo, ele colocou curto. Só que não é longo. Quer dizer que seja curto? Não necessariamente. Então a questão está errada. O que não é longo é curto? De jeito nenhum. Por exemplo, volta para mim. O contrário, se você falasse assim, ó, Ana é bela. Qual a negação de Ana é bela? Eu posso falar que Ana é feia? De jeito nenhum. Se ela não é bela, ela é feia? Não. Ela pode ser arrumadinha, pode ser simpática, pode ser várias coisas, mas eu não posso dizer que ela é feia. Tá? O contrário de belo, no português, o antônimo de belo é feio. No raciocínio lógico, eu não posso afirmar isso. Quem não é feio não quer dizer que seja belo. Okay? Aliás, quem não é belo não quer dizer que seja feio. Isso está errado, não pode. Quem é, por exemplo, João é magro. Como é que você nega isso? João não é magro. Eu posso dizer que ele é gordo? De jeito nenhum. Quem não é magro não quer dizer que seja gordo. Então não posso trocar. Ok? Vamos seguir. Agora, é uma ideia de argumentos. Isso aqui eu já falei no Hora de Gabaritar 1 e 2, tá? Só que aqui é uma sequência de frases usando ou, tá? É uma outra ideia, tá? Usando ou. Eu tenho que trazer essas questões para te relembrar a ideia. Eu preciso da ideia, tá? Eu alterei o gabarito, tá? Caso... Isso aqui caiu na prova de auditor fiscal da Receita.
caso ou compro uma bicicleta. Viajo ou não caso. Vou morar em Pasárgada. Ou compro uma bicicleta. Ou não compro uma bicicleta. Não compro uma bicicleta. O que ele falou logo depois? Que não vai morar em Pasárgada. Não Pasárgada. Isso aqui é uma sequência de frases. Isso aqui é argumentos. O nome dessa matéria é argumentos. Ele está querendo que você chegue a uma conclusão. Pode ver, ó, assim, não. Então ele quer que você conclua. O que ele falou aqui? Ó? Que não vai morar em Pasárgada. Ele já te afirmou que não vai. O que está falando aqui? Que vai. Toda vez que ele fala, que te der uma sequência de frases com ou, eu sempre vou fazer o V deitado assim, tá? O V deitado. Sempre eu faço o V deitado. O que ele falou aqui para mim, ó? O que ele falou para mim aqui, ó? Uma sequência de frases usando o ou, eu sempre vou fazer um V deitado, tá? E ele afirmou para mim que não vai morar em Pasárgada. Ok? Aqui está que não vai morar. Aqui está dizendo que vai morar. Então eu cancelo. Toda vez que eu cancelar uma, eu circulo a outra. O que você já sabe? Que não compra uma bicicleta. Se não compra uma bicicleta, aqui está falando que compra, mas você já sabe que não compra. Então eu cancelo. Quando eu cancelar uma, eu circulo a outra. Isso só vale para o ou. Aqui está dizendo que caso. O que está falando aqui? Não caso. Então eu cancelo. Quando eu cancelar uma, eu circulo a outra. O que você já sabe? Que a pessoa casa, viaja, não compra uma bicicleta. O que ele está falando assim? Aqui, ó, assim não viajo. Opa, tá errado. A questão tá errada, porque você sabe que ela viaja. Então tá errado. Ok? Casar, tudo bem, ela casa, mas aqui está dizendo que não viajo. Então tá errado. Eu já sei que viajo. Todos esses que estão circulados é o que ele pode te afirmar. Essa questão aqui está explicada lá no Hora de Gabaritar também. Ok? Ok? Também? Pode voltar? Também quero agradecer meus alunos também que fazem aula comigo aqui aos domingos, a turma de domingo, domingo à tarde que a gente tem aula. Obrigado aí, Daniel. Obrigado aí as pessoas que estão me assistindo na turma de domingo à tarde. Ok? Obrigado aí. Eu sei que vocês estão aí também. Já acabei de receber a mensagem dizendo que vocês estão assistindo. Obrigado de novo. Ok? Vamos lá, voltar. Aí olha só, eu sempre vou passeando nas matérias, tá? Eu nunca falo e encerro, por exemplo. Isso aqui eu estou falando de argumentos, agora eu vou falar de outra coisa. Mas depois eu volto a falar de novo. Eu sempre vou trabalhando assim. E agora eu estou trabalhando, voltei para a negação de novo. Aí você fala, nossa, mas você agora estava falando de argumentos, mas esse é o objetivo. O objetivo é você pensar várias coisas ao mesmo tempo. Não ficar restrito. A sua mente não pode ficar restrita a um conteúdo, ela tem que ver vários conteúdos ao mesmo tempo. Essa dinâmica, isso gera aprendizagem, ok? Ele está pedindo a negação. A negação da proposição, o empresário tem atuação antieconômica, ou, olha aqui, agora é a negação do ou. Qual é a negação do ou? E. Olha o que ele colocou aqui. Isso aqui caiu no último concurso do Tribunal de Contas do DF. O salário é de 12.500. Olha só. A negação do ou pode ser eu sou? Não. Então já está errado. Pronto, acabou. Quantos minutos a gente demora aí? Ok? Quantos minutos a gente demora? A gente não demora quase nada. Então esse é o objetivo. É vocês conseguirem fazer rapidamente. Fazer diferente da grande maioria. Ok? Lembre que vocês têm que fazer diferente da grande maioria. Ser diferente é esse o objetivo, ok? Negação do ou não pode ter outro ou. Agora, é uma outra ideia. Agora, como eu falei para vocês, eu vou trabalhar aqui. Pode voltar? Pode voltar? Oi. Olha só, o que eu falei para vocês? Eu vou trabalhar com vocês de várias coisas ao mesmo tempo. Aí você fala, nossa, mas assim fica muito confuso. Não vai por mim. O ideal é você ver, por exemplo, isso várias vezes. Se você ver esse vídeo várias vezes, você vai entender que a dinâmica que eu uso é ficar indo e voltando na matéria, indo e voltando, porque isso vai gerar aprendizagem no seu cérebro.
Quem conhece minhas aulas presenciais sabe o que eu estou falando. Eu trabalho muito essa história da repetição, de vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque eu fixo a ideia na sua cabeça. Eu quero que sua ideia fique fixa na sua cabeça. Ah, mas não é mais importante então a gente fazer 100 questões de negação primeiro? Não. É melhor você fazer umas 5, 10 e pular de matéria do que você fazer 100 direto. Porque seu cérebro não aprende dessa forma. Nosso cérebro não aprende com quantidade. Nosso cérebro precisa variar de matéria para ele começar a aprender. Ele só começa a aprender quando você segue a matéria e volta. Segue a matéria e volta. Isso vai começando a gerar aprendizagem no seu cérebro. Ok? Vamos lá. Olha só. Considerando que uma argumentação é correta, só agora é argumento de novo, tá? A argumentação de novo. Ó, só que isso aqui está tentando me enrolar, tá? Esquece isso aqui. Aí ele fala, só que agora é do todo. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Quando ele falar do todo, vou escrever aqui, ó. Quando ele falar do todo, todo A é B. Sempre vai ser a primeira informação dentro da segunda. Sempre vai ser a primeira dentro da segunda. Sempre há uma informação dentro da outra. Sempre. Não, nunca vai mudar isso. Isso aqui é como se for uma sequência de frases, tá? E olha aqui como é uma sequência de frases. Ó. Todo brasileiro é um artista, Joaquim é um artista, é uma sequência. Então, vamos lá. Quem está dentro de quem? Ó? É a primeira informação dentro da segunda. Então, vai ficar todo brasileiro é artista. Certo? Todo brasileiro é artista. Aí, logo depois, ele falou o seguinte. Joaquim é um artista. Joaquim é uma pessoa, então tem que jogar ele aqui dentro. Só que quando fala para mim que Joaquim é um artista, o Joaquim pode estar aqui? Ele pode estar aqui dentro? Não posso ler o que ele falou depois. Ó. Depois eu vou ler isso aqui. Eu tenho que olhar para cá. Eu tenho que jogar o Joaquim aqui sem ler o que ele falou. Ele falou para mim que Joaquim é um artista. Se Joaquim é um artista, o Joaquim pode estar aqui. Ó, ele é um artista. Joaquim pode estar aqui, mas ele também pode estar aqui dentro. Ele está aqui ou ele está aqui? Sem ler o que ele te falou. Você não pode ler o que ele te falou aqui na conclusão. Ó. Você não pode ler a conclusão dele. Eu quero que você jogue ele aqui dentro, com certeza, sem ler aqui. Você consegue ter certeza de saber se ele está aqui ou se ele está aqui sem ler? Não. Então a questão já está errada. Pronto. Eu não sei, a questão está errada. Se eu não sei onde jogar, a questão estará sempre errada. Ok? Vamos ver? Vamos ver essa aqui, ó. Primeiro, depois eu volto para outra, tá? Todo flamenguista é louco por futebol, ó. Todo flamenguista, vamos lá. Flamenguista, quem tá dentro? Flamenguista, louco por futebol, tá? Louco por futebol. Todo flamenguista louco por futebol. É correto afirmar, ou seja, concluir. Quem não é flamenguista, eu paro minha leitura aqui. Esse é o meu pontapé. Isso aqui é o que ele afirmou. Quem não é flamenguista. Então, se ele não é flamenguista, joga ele aqui dentro. Cadê ele? Se tivesse aqui dentro, ele é flamenguista. Eu estou dizendo que ele não é flamenguista. Ele pode estar aqui? Pode. Ele pode estar aqui fora? Pode. Ele está aqui ou ele está aqui sem ler o que ele falou? Não pode ler o que ele concluiu. Você colocaria ele aqui ou ele aqui? Não sei. Então a questão está errada. Se você não sabe onde ele está, a questão vai estar errada. Lembre-se que eu estou te ensinando onde estão os erros. Meu objetivo é te mostrar os erros. Ok? Nós somos caça-erros. Ok? Ok? Vamos ver aqui. Agora, olha só. Agora, ele quer uma frase. Agora é o sim, então. Ele quer, só que, ó, se e se. Ele quer uma frase equivalente. Equivalente, tá? Quer dizer igual, tá? Equivalente quer dizer igual. Aí, olha só. Ele está perguntando se essa frase é igual a essa. Como eu tenho que te ensinar o que mais cai, tá? Eu estou te ensinando o que mais cai e o erro que eles cometem. Toda vez que ele me pedir uma frase equivalente, primeira coisa que você vai testar, não existe só esse caso, existem outros. Existem mais dois, na verdade.
mas esse é o caso mais comum que eu vou te ensinar. E é o caso que, se você já for para a prova sabendo ele, automaticamente já bate o olho. Não, tá errado. Se ele colocar o se nas duas, tá vendo que aqui, ó, se e se, ele colocou o se nas duas, ele tem que voltar negando, tá? Ele volta negando. Por que que ele tem que voltar negando? Lembre-se daquela frase seguinte, ó, se beber, não dirija. Essa frase, ela é equivalente a essa, se dirigir, não beba. Pode ver que a mídia, tem hora que a mídia fala essa frase, tem hora que a mídia fala essa. Porque essas duas frases passam a mesma ideia. Pode ver, ó, se beber, então não dirija. Se dirigir, então não beba. É a mesma coisa. Então, como é que eu faço com qualquer condicional? Eu vou inverter a ordem e negar as duas. Aqui estava falando não dirija. Qual a negação de não dirija? Dirija. Qual a negação de beber? Não beba. Então eu volto negando. Eu sempre tenho que voltar negando de trás para frente. Ok? Então aqui está falando o seguinte, ó, se Mário é assessor de Pedro, então Carlos é cunhado de Mário. Como é que vai ficar? Aí como é que ficaria? Se Carlos, aqui ó, a segunda frase é essa, então ficaria, se Carlos não é cunhado de Mário, até aqui está certo, então Mário é assessor? Não, Mário não é assessor. Eu tenho que voltar negando as duas. Sempre eu volto negando as duas. Ok? Sempre eu volto negando as duas frases. Ok? Sempre eu vou voltar negando. Sempre não. Existem duas exceções, tá, gente? Mas assim, eu quero te mostrar o que mais cai. Então, se aparecer o se nas duas, eu volto negando, que é o que mais cai, tá? Se ele não voltar, a questão já está errada. Ok? Ok? Só um minutinho, por favor. Só. Pronto, vamos lá. Olha só. Pode voltar para mim?